Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, queridos. Queridos, vamos abrir na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo de número 5, por favor. Vamos a partir do verso 13. Que Deus possa falar aos nossos corações, queridos. Gálatas 5:13 diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Amém, queridos? Só até aqui. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos ensinar a Tua palavra, que o Senhor possa renovar a nossa mente, transformando-nos para vivenciar tudo que o Senhor trouxe para nós, a vida que o Senhor conquistou na cruz. Que seja uma vida de abundância, que seja uma vida cheia de amor. Nos ensina a Tua palavra, Senhor, para que nós venhamos ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Produz a Tua obra na Tua igreja, que essa semente da palavra venha frutificar em todos nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu venho ensinado aqui ao longo de muitas mensagens sobre a ética cristã, a ética que nos é ensinada no Novo Testamento, que começa com aquela frase belíssima do apóstolo Paulo: tudo é permitido, mas aí ele nos dá 3 princípios para avaliarmos nossa conduta e avaliarmos nossas decisões, que é: tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, e eu não posso deixar que nada me domine, nada me escravize. E a partir de então fomos tratando de vários temas relacionados a isso, sobre a liberdade, sobre andar na luz, sobre dar o que é devido a quem é devido, sobre a bondade, etc., e sobre o amor. A última mensagem eu falei sobre o amor, que é a ética celestial, é a ética principal no Evangelho, no Novo Testamento. Mas eu quero continuar essa mensagem sobre o amor por causa de uma questão muito importante. Inclusive, certa vez eu estava assistindo um vídeo no YouTube, e de vez em quando eu vou olhar lá embaixo que tem os comentários que as pessoas deixam sobre aquele vídeo, né? E me saltou aos olhos um comentário de uma pessoa criticando essa ideia, amor, 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 porque ela disse assim: não, o amor é algo muito solto, qualquer um interpreta do jeito que quiser, e aí vira uma coisa frouxa, uma coisa libertina. E ela falou: mas a santidade não. A santidade não tem como você interpretar errado. Santidade é santidade. E não é bem assim, porque, primeiro, santidade pode ser interpretada de formas equivocadas. Como a gente vê em alguns lugares onde se insere um monte de regras, um monte de mandamentos, que acaba oprimindo a pessoa, que acaba levando a pessoa de uma vida muito pesada, diferente do fardo leve de Jesus. Jesus mesmo critica os fariseus por ter inserido na vida das pessoas tantas regras, tantos mandamentos de homens. Então, sim, a santidade também pode ser interpretada de uma forma equivocada. Mas é verdade o que ela disse, que o amor solto, o amor apenas lúdico, pode ser interpretado de forma ruim. E é por isso que eu quis voltar a esse assunto do amor. Eu sei que eu falo muito sobre o amor, mas eu prometo que eu vou continuar falando sempre. Está aqui. Porque Hebreus capítulo 10, verso 24 diz: consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Então, essa é uma missão da igreja, a gente sempre estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Mas esse amor não é algo solto nas Escrituras, não é algo sem parâmetros, sem uma direção, sem um norte. Inclusive, o Novo Testamento nos traz uma expressão muito interessante. Ele fala sobre a lei de Cristo. A lei de Cristo. Esse termo aparece 2 vezes nas cartas de Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 2, onde ele diz: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Levem os fardos pesados uns dos outros, porque assim cumprirão a lei de Cristo. Em 1 Coríntios 9, ele diz: eu não estou livre da lei de Deus. Pelo contrário, eu estou sob a lei de Cristo. Então você já vê que o amor não é algo solto, porque existe uma lei de Cristo. Agora, o que essa lei de Cristo significa? Existem 3 interpretações possíveis sobre esse trecho, sobre esse texto, e vamos ver cada uma delas. Primeira interpretação, que parece ser a mais direta: o que é a lei de Cristo? Seriam os ensinamentos que Jesus nos deixou nos evangelhos. Então, assim como no Antigo Testamento há a lei de Moisés, a Torá,
para os judeus, toda aquela lei precisa ser cumprida. Assim, da mesma forma, para os cristãos existe uma Torá, que seria a lei de Cristo, que seria todos os ensinamentos que Jesus nos deixa aqui no Novo Testamento. Paulo frequentemente cita Jesus, os ensinos de Jesus, como uma autoridade para a vida dos cristãos. Então essa é a primeira interpretação. A lei de Cristo são os ensinos de Jesus para os cristãos hoje. A segunda interpretação é que essa lei de Cristo talvez seja a lei de Sião, que é uma lei prevista lá no Antigo Testamento que viria no fim dos tempos. Lei de Sião. Vamos abrir comigo, queridos, em Isaías capítulo 2. Esse é um assunto, uma questão pouco conhecida, né? A lei de Sião está descrita em Isaías capítulo 2. Isaías 2, verso 1. Foi isto que Isaías, filho de Amós, viu a respeito de Judá e de Jerusalém. Nos últimos dias, então bem depois desse trecho de Isaías, né? O monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. Veja, todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, por isso que é chamada lei de Sião. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e resolverá as contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação, elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venha, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Bom, queridos, esse trecho aqui, claro, como está falando dos últimos dias, claro que pode se referir a uma questão futura ainda, a uma nova Jerusalém, etc. Mas os que propõem que essa lei de Sião é a lei de Cristo dizem não. Esse trecho quer dizer, está falando sobre Jesus. Por quê? Porque, por exemplo, diz que todas as nações correrão para Jerusalém. E a gente sabe, e todos os povos aprenderão a lei do Senhor em Jerusalém. E a gente sabe que em Jesus, o ensino de Jesus não ficou restrito aos judeus, pelo contrário, todas as nações aprendem de Jesus, há cristãos, há igrejas por todas as nações e todos os povos aprendem de Jesus. Além disso, ele diz aqui: venham, andemos na luz do Senhor. E quem foi que se disse que era a luz do Senhor? Jesus disse que ele era a luz do mundo. Então ele veio à terra como luz do mundo para ensinar as nações. E aqui fala, as nações vão transformar as espadas em foices, vão deixar as armas de guerra. E isso foi um dos ensinos de Jesus, não muito praticado, infelizmente, mas quando Pedro saca da espada para defender Jesus, Jesus diz: guarda essa espada, porque quem usa dela morrerá por ela. E aqui diz também que eles serão ensinados pelo próprio Deus, que era o que ocorreu na época de Jesus. O próprio Deus em carne veio e ensinou as pessoas. Esse trecho de Isaías 2 é repetido quase ipsis litteris em Miqueias capítulo 4. O livro de Miqueias também apresenta essa lei de Sião. E ele diz, no livro de Miqueias, no capítulo 6, o que Deus exige de nós. Ele fala lá no verso 8, ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de nós. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com teu Deus. Esse trecho é repetido por Jesus em Mateus 23, quando ele fala dos preceitos mais importantes da lei, que é justamente esses três de Miqueias 6, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então veja que há um link de Jesus com essa interpretação da lei de Sião. A terceira interpretação da lei de Cristo, a primeira, os ensinos de Jesus, a segunda, a lei de Sião, e a terceira é o que nós lemos aqui em Gálatas 5. Abra comigo de novo, queridos. Nosso trecho de abertura, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Então existe uma limitação aqui. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante que lei? Mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Então, existe essa terceira interpretação, que a lei de Cristo é basicamente esse resumo de toda a lei, que é o amor. E está justamente próximo a Gálatas 6, verso 2, onde ele comenta da lei de Cristo. Então, se o amor resume toda a lei, esse resumo seria a lei de Cristo. Esse mesmo tema é repetido em Romanos 13. Voltem comigo, queridos, algumas páginas. Romanos 13, verso 8. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei.
Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito. De novo, o mesmo assunto, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Então, essa é uma outra interpretação da lei de Cristo, que é o amor. Um amor que guarda todos os mandamentos, como Jesus diz, né? Quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, é um amor que é uma lei, que seria a lei de Cristo. Agora, com quais dessas três interpretações nós ficamos? Se a lei de Cristo é os ensinos de Jesus, ou a lei de Cristo é a lei de Sião, ou a lei de Cristo é o amor? Queridos, eu fico com as três, porque eu acho que as três estão falando da mesma questão em óticas diferentes. Porque os ensinos de Jesus nos evangelhos estão falando de amor e são autoridade para a nossa vida. A lei de Sião, caso se aplique, né, à época de Cristo, também está falando da mesma coisa, de justiça, misericórdia, fidelidade, que tudo isso é o amor. E o ensino do amor. Então, eu não vejo nessas três coisas diferentes, apenas a mesma ótica, mesmo objetivo sob óticas diferentes. Agora, como a gente está falando da lei de Cristo, está falando do amor, a gente tem que, esse é o princípio, é o ponto que eu quero trazer aqui, de não pegarmos o amor e deixar ele solto. E, por exemplo, Gálatas 6, quando ele fala da lei de Cristo, ele diz: carreguem os fardos pesados uns dos outros, porque aí assim estarão cumprindo a lei de Cristo. É interessante que ele traz essa palavra, fardos, com essa ênfase, fardos, e ainda acrescenta, pesados. Carreguem os fardos pesados uns dos outros, porque assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Por que, queridos? Isso é importante. Porque a maioria das pessoas chamam de amor uma coisa muito lúdica, muito utópica, e querem fazer do amor apenas passar tempos alegres com pessoas. Então, se a pessoa está alegre, se a pessoa está feliz, se ela não te dá trabalho, ótimo, você convive com ela. Agora, se ela começa a dar muito trabalho, se ela está uma pessoa meio chata, o que as pessoas fazem? Tchau, um abraço. Mas não é assim o amor. O amor, segundo o Evangelho, é, se há fardo, e se o fardo é pesado, o que você faz? Descarta a pessoa? Não, você carrega o fardo pesado dela. Você a ajuda, você a abençoa, você acrescenta na vida dela. Então, o amor não é meramente passar tempos felizes, é estar junto, como diz, né, o ensino do casamento, proclamado ao longo de milênios. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza. Você está junto com a pessoa, como um apoio que ela pode contar nos momentos difíceis. Como é difícil, queridos, achar nos dias de hoje uma pessoa que você pode contar nos momentos de dificuldade, nos momentos da tua fraqueza. Porque quando você está forte, ou rico, ou bem de saúde, todos estão perto, todos querem ser teus amigos. Agora, quando você está na ruína, quando você está para baixo, poucos ficam. E esse é o amor que o cristianismo nos ensina. Um amor tão poderoso a ponto de suportar e de carregar fardos, inclusive pesados. Não os seus, o do outro, porque você está ali junto, está caminhando junto, você não desiste da pessoa, você fala, vamos lá, eu te ajudo, vamos em frente. Então, essa é a noção de amor do Evangelho, que, como Jesus diz, é melhor dar do que receber. Então, o amor não é buscar em uma pessoa que pode lhe conceder mais coisas, que pode lhe dar mais coisas. O amor está voltado para o outro, não apenas em si mesmo. Boa parte do que se chama amor aí fora é mero egoísmo. Só está se usando o outro como um veículo. E quando essa pessoa não é mais útil, se descarta porque ela não presta mais. Poucos são os que querem carregar os fardos, queridos. Quando uma pessoa está doente, ou mal-humorada, ou triste, ou derrotada, ou fraca, ou dando trabalho, poucos querem se aproximar e abraçá-la e ajudá-la. E a gente precisa ter esse coração de carregarmos os fardos pesados uns dos outros, porque esse é o amor verdadeiro. Não olhe para uma pessoa e pense nela, ela vai me ajudar ou vai me dar trabalho? Esse é um pensamento essencialmente egoísta. No Evangelho, nós aprendemos a olhar para o outro como uma pessoa a quem você pode ajudar, que ela vai te ajudar também, mas sempre numa troca, sempre numa mutualidade. Se Deus pensasse em nós dessa forma, será que essa pessoa vai me dar trabalho? Todos nós estaríamos condenados. Então, Ele olhou para nós, sem nós podermos acrescentar nada a Ele,
e ainda assim ele veio nos servir. Então isso é o que nós chamamos de amor sacrificial, capaz de negar-se a si mesmo para ajudar, para cuidar do outro, às vezes sem receber nada em troca. Então a vida de Cristo, queridos, a vida e a morte de Jesus Cristo é o exemplo para nós. Exemplifica como devemos viver. Jesus é o paradigma, ele explica o amor verdadeiro, é como ele vive, se preocupando com os outros, se importando com os outros. Então o amor no Evangelho não se baseia em algo solto, não, ele tem um paradigma que é Cristo. Quando um professor explica uma coisa em sala de aula e um aluno interpreta de outra forma, ou fala para o professor, eu não entendi. O que o professor faz? Ele fala, deixa eu dar um exemplo. E aí dá um exemplo e aí aquilo fica claro. Foi isso que Deus fez nas nossas vidas, queridos. Em vez de apenas ficar falando sobre o amor, ele trouxe um exemplo que viveu por 33 anos aqui na Terra. E nos deixou um exemplo claro do que é viver o amor, que é Jesus. Jesus, ele é o amor nítido, o amor claro, o amor bem explicado. E é um amor que guarda mandamentos. Romanos 13 diz, o amor, ele resume toda a lei. Quem ama não adultera, não mata, não rouba, etc. Então, o amor, ele guarda os mandamentos, o amor, ele se expressa em virtudes. Então, é muito importante nós trazermos essa questão. O amor não é libertinagem, ele é liberdade para fazer o bem, mas não é libertinagem. Pelo contrário, o amor é justamente a força motriz mais poderosa que existe para você praticar as regras morais, para ser uma pessoa conforme Cristo da melhor forma. O amor que é a força mais poderosa. É o estimulador, é o alicerce, é a base, é a fonte. Por quê, queridos? Porque é a mesma força motriz que existe na essência de Deus. Deus é bom porque Ele é amor. Ele sendo amor, tudo flui naturalmente, Ele é bom. E é por isso que precisamos cultivar isso no nosso coração, estimularmos-nos ao amor e às boas obras, porque o amor cumpre a lei, como a gente já comentou. Então, o coração e a alma da ética cristã é esse amor capaz de carregar os fardos uns dos outros. Os mandamentos, eles são importantes para justamente colocarmos nesse amor um norte, uma direção. Porque senão a gente pode cair em alguns problemas. Por exemplo, se a gente apenas fala de amor, a gente pode cair num problema chamado sentimentalismo. Ou seja, definir o amor apenas em termos de sentimentos, termos de suspiros, de paixões, não. Isso faz do amor algo vago, algo fraco e algo sem nenhum parâmetro, e pior, que pode ser utilizado como justificativa para o pecado. Por exemplo, alguém pode dizer, não, eu adultero porque eu amo a outra pessoa também, eu amo as duas. E aí pegando o termo amor e afrouxando e, inclusive, utilizando para justificar o mal. É por isso que o amor tem que guardar mandamentos como o não adulterarás. Um outro problema que os mandamentos nos ajudam a nos dar uma direção e não manchar o amor é nos guardar do engano. Porque nós temos uma natureza pecaminosa. Nós podemos começar a chamar algo certo de errado e algo errado de certo. Então, os mandamentos nos dão um direcionamento, os princípios, os valores das Escrituras, nos esclarecem o caminho certo que o amor deve percorrer. Mas os mandamentos, eles não exaurem o amor. O amor cumpre os mandamentos e os mandamentos não exaurem tudo que o amor é. O amor tem uma grandeza, tem uma dimensão, tem uma extensão maior. Porque alguém pode guardar todos os mandamentos das Escrituras e ainda assim falhar em amar. A pessoa pode praticar tudo e ainda assim o coração não está cheio de amor. Ela falha no coração. O amor é superior, queridos, porque nos salva de duas coisas. Primeiro, de uma vida mecânica. Uma pessoa pode guardar todos os mandamentos, mas sendo uma mera obediência fria à letra da lei. Isso não é uma vida em abundância, como Jesus quer trazer para nós. A prática da vida cristã fica algo chato, fica pesado e fica algo mecânico. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nossa motivação seja o amor. E também, queridos, o amor a Deus nos guarda da corrupção. O bispo Agostinho, o bispo de Hipona, ele nos fala uma coisa que eu acho muito interessante, que o ser humano se corrompe porque ele ama coisas, ele cobiça coisas. E as coisas que existem, nós cobiçamos, nós as amamos por causa das suas qualidades. Por exemplo, ninguém ama algo que é estragado ou é feio. Nós amamos as coisas pelas qualidades, pela riqueza, pela beleza, pelo conforto que ela pode nos dar.
Por exemplo, por que algumas pessoas são viciadas em sexo? Porque pornografia, etc. Por causa do prazer que aquilo traz. Em dinheiro. Por que algumas pessoas são viciadas em dinheiro? Porque traz um conforto, traz oportunidades. Por que algumas pessoas são viciadas em beleza, em estética? Porque aquilo é algo belo, né? Mexe com a nossa estética. O problema é que essas coisas são coisas. E coisas são fracas, são passageiras, e, pior de tudo, elas nos corrompem. Esse é o maior problema quando você ama coisas. Você se corrompe nesse processo. Por exemplo, qual que é o problema da beleza? Uma pessoa desejar se vestir melhor, desejar uma aparência melhor. Não tem problema nenhum. Agora, quando você ama excessivamente isso, você se corrompe. Você se destrói. Por quê? Porque vai mergulhar na vaidade, mergulhar na superficialidade, vai se submeter a 1001 cirurgias, vai tomar remédios perigosos, vai começar a se exaltar e a humilhar pessoas. Esse é o problema de amar coisas. Uma pessoa que ama o dinheiro, desejar uma melhor prosperidade, melhores posses, não tem problema nenhum. Mas quando você ama excessivamente a riqueza, você se torna desonesto, você usa meios escusos, você rouba, você engana pessoas, você se vende. Então, esse é o perigo. Então, nas palavras de Jesus, a única coisa, o único ser que você pode amar de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com todas as suas forças é Deus. Qualquer coisa que você deposita os seus sonhos, o seu amor em excesso naquilo, aquilo pode te corromper ou então te deixar absolutamente vazio. Você amando a Deus, isso não apenas te fortalece, mas corrige o seu coração, não deixando você se perder na vida. Então, o amor é a grande maturidade espiritual. O amor é o alvo da instrução. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1, o objetivo dessa instrução que eu estou lhe dando é o amor que procede de um coração puro. Então, esse é o objetivo, pelo menos um dos objetivos da igreja, da missão da igreja. Uma instrução que gera amor no coração das pessoas. Abra comigo, queridos, em Colossenses capítulo 3. Colossenses 3, verso 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Como o evangelho é lindo, né, queridos? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. De novo, né, carregar o fardo pesado. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. É muito interessante, queridos, eu fui olhar esse verso 14, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, e lá, na letra do grego, está escrito, acima de tudo que eu relatei acima, né, a compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, acima de tudo isso, o amor, que é a amarra da perfeita unidade. Então, ela nos une, nos agrega, faz com que os relacionamentos, que a família, que relacionamento homem e mulher, pais e filhos, se mantenham em unidade, o relacionamento na igreja se mantenha em unidade, porque é o elo perfeito. Queridos, os mandamentos, como nós estamos falando, eles são importantes para dar uma direção, para nos dar um esclarecimento na direção que o amor deve caminhar. Só que os mandamentos, eles não resumem o amor, é o amor que resume os mandamentos. Porque se Jesus tivesse que escrever um mandamento para cada situação particular da vida, seria algo impraticável, né? Porque seriam milhares e milhares e milhares de comandos. Os judeus, inclusive, têm um livro nesses moldes que chama Mishnah, que é um conjunto de regras gigantesco para toda a situação da vida, tentando, né, abarcar todas as situações da vida, mas isso não é possível. E é por isso que o Evangelho enfatiza tanto o amor, porque você pode usar o amor como um parâmetro diante daquilo que tudo é permitido, mas nem tudo convém, nem tudo edifica, e eu não posso deixar que nada me escravize. Você pode usar o amor como uma base de ver o que é a melhor prática em cada situação. Por isso que é importante para os cristãos, queridos, identificar, ter uma sabedoria, discernir o caminho do amor em cada situação.